Boa noite a todos. Sejamos todos mais uma vez muito bem-vindos a esta abençoada casa. Que nós possamos nesta noite externarmos a nossa gratidão pela oportunidade bendita que nós estamos tendo mais uma vez de nos reunir em torno do Evangelho de Jesus livremente. Nós temos que dar gratidão a Reginaldo, porque que letra de música é essa, né? A letra da música praticamente já resume todo o conteúdo desse item do capítulo 14, né? Então, sim, gratidão, Reginaldo, foi belíssimo, né? Eu não conhecia a música. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos beneficiarmos desse banquete de luz que ora nos é ofertado. Lembrando dos nossos irmãos que se encontram em casa, conectados, não só pela internet, pelo Wi-Fi, mas conectados conosco pelos fios invisíveis do amor. Que o amor liberta, o amor cura, o amor nos eleva e o amor nos salva. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Newton, mais conhecido por Shaolin, e nós vamos falar brevemente, né, sobre o capítulo 14, que é honrai vosso pai e a vossa mãe. A primeira música que o Reginaldo cantou, ele disse: acolhei com carinho nossos irmãos em desequilíbrio, né? Quem são esses? Todos nós, né? Ainda na condição de aprendizes, muitas vezes ainda desequilibrados, mas que nós possamos, né, nos abraçarmos com carinho, com amor. E aí a ingratidão dos laços, né, de família e a ingratidão dos filhos. Primeiro nós vamos entender o que são esses laços de família. Nós sabemos que nós somos criados individuais. E por que então, Shaolin, que a gente hoje conhece e nós constituímos famílias? Na nossa trajetória, nas nossas vivências, nessa trajetória, na condição de espíritos milenares e espíritos eternos que somos, nós somos nos relacionando, criando vínculos, nos unindo por atrações, por afinidades, muitas vezes, não necessariamente afinidades, muitas vezes por desafetos, né? E a gente criou vínculos, e a gente criou aí grupos chamado família, como diz a letra, uma oportunidade bendita de aprendizado, né? Por isso que nós estamos juntos. E nós vamos saber, a doutrina espírita ela é muito esclarecedora, ela tira realmente o véu e nos esclarece, a gente passa a ter uma fé raciocinada. A gente não tem mais aquela fé cega, a gente entende os porquês. Então a gente vai entender, muitos aqui nós já sabemos, existem 3 tipos de vínculos, ou seja, 3 tipos de laços de família. O primeiro vínculo são vínculos pelos laços do amor. São aqueles amores nossos de ontem que estão conosco no nosso próprio lar e que é um privilégio muito grande reencarnarmos com aqueles que nos faz bem, aqueles que passam na padaria, vê algo muito gostoso, sabe que a gente gosta e leva por amor, né? Então, esses são aqueles que estão entre nós. Shaolin, só existe esses laços, esse vínculo? Não. Existem também os laços de desafetos, né? De onde vem esse desafeto? Diante de vidas pretéritas, né? De ontem, de vidas anteriores. E nós também poderemos adquirir desafetos na atual existência, né? De acordo com as nossas escolhas e nossas atitudes. Então, o que é desafeto? É quando a gente tem, muitas vezes, o inimigo que vai reencarnar junto de nós, no mesmo lar, e que muitas vezes é aquela pedra no sapato, que é aquele ente querido que a gente fala, meu Deus do céu, mas antes tivesse nascido na casa do vizinho, porque esse meu irmão, essa minha mãe, eu não suporto, né?
De onde vem esse sentimento, às vezes, até de repulsa? Isso muito provável que a gente esteja junto com esses aí. Ah, mas Deus castigou e me colocou lá naquela casa com aquelas criaturas? Não, nós pedimos, para que nós pudéssemos estreitar laços de afinidade e de amor. Esse é o propósito de nós voltarmos juntos e conseguirmos fazer aquilo que até então nós muitas vezes equivocamos, quando nós transgredimos as leis divinas. Nós poderíamos ir pelo amor, muitas vezes nós ainda vamos pela dor, Ah, Shaolin, pode piorar? Pode. Existem os laços pela natureza das provas. O que são laços pela natureza das provas? Eu tenho um desafeto, eu preciso reencarnar com ele, porque enquanto eu estou com desafeto dentro do meu próprio lar, ainda assim é um pouco confortável. Eu estou ali, também tem laço de amor, eu estou ali dentro do meu convívio, do meu acolhimento. Só que algumas vezes a gente pode reencarnar no lar que o outro está reencarnado. Um lar que nós não temos vínculo com absolutamente ninguém daquela família, a não ser exclusivamente, especificamente aquele espírito. E aí nós não estamos inseridos no ambiente onde nós temos ali entes queridos. São espíritos que nós não temos vínculos, mas que nós podemos adquirir esses vínculos, que nós podemos exercitarmos o amor em movimento, não na sede e na fome de sermos amados, mas de amarmos a todos indistintamente. Então, família, nós podemos estarmos vinculados, E o propósito é, com certeza, a nossa transformação moral e o que o Evangelho vai nos colocar. Lá no item 9, Instruções dos Espíritos, Santo Agostinho, em 1862, faz pouco tempo, não faz? Poucos meses, é tempo, Já vai dizer isso para nós, e a gente ainda está sapateando. Quando eu falo, os primeiros ouvidos que ouvem são os meus. Mas a evolução ela é lenta, mas ela é progressiva, não dá saltos. Então está tudo muito certo, de acordo com a nossa condição, Nós vamos aí trabalhando todos esses sentimentos contrários. A ingratidão, principalmente dos filhos para com os pais, é uma experiência muito amarga, dói muito no coração de uma mãe quando vela pelo filho, passa noites em claro ali próximo, do berço, quando faz tudo, e aí naquele momento nós somos pagos com ingratidão. Então dói, e dói muito, e nós precisamos entendermos que o Evangelho coloca para nós, num outro capítulo, que às vezes a gente fala muito assim: eu não vou fazer mais caridade, eu não vou ajudar mais, porque eu fui pago com ingratidão. O Evangelho diz assim, que nessa situação, quando a gente pensa dessa maneira, existe mais de egoísmo do que de caridade. Por quê? Nós temos que fazer o bem pelo bem, desinteressadamente, sem esperar algo, nada, absolutamente nada em troca. Não é assim? Então a ingratidão dos filhos, por mais que doa, nós precisamos entender uma coisa: o outro ou os outros só dá o que tem, não paga com ingratidão simplesmente por maldade, por crueldade. Muitas vezes pode sim, ainda um espírito na condição de menos feliz. Espíritos que convivem conosco que não conhecem o que nós conhecemos, espíritos que ainda precisam adquirir sentimentos, conquistar, porque tudo que nós temos de virtudes, elas são conquistadas.
Então a gente precisa entender que o outro às vezes não dá porque não tem. E às vezes a gente cria uma expectativa falsa. E a gente aguarda aquele retorno e ele não acontece. Mas nada justifica a ingratidão dos filhos, né? Às vezes a gente até ouve assim: ah, mas a minha mãe você não conhece, ela é desumana, o meu pai é cruel, a minha mãe, só se você conhecer, o tanto que ela é difícil, às vezes em alguns momentos insuportável. Não tem problema. Mesmo a mãe e o pai sendo dessa maneira, ou ainda pior, na condição de espírito e aprendiz, a obrigação dos filhos é tratar com carinho, é cuidar dos pais na velhice, não abandoná-los. Por que, Shaolin? Porque eles nos concedeu o maior tesouro de que todos nós somos portadores: a vida, a reencarnação. Quando nos aceitou recebermos na condição de filhos. E aí a gente precisa entender o quanto isso nós precisamos trabalhar em nós, né? O Evangelho é claro quando ele fala das circunstâncias da ingratidão, né? O que são essas circunstâncias? Muitas vezes a gente vê o que? Abandono, né? Quando um filho abandona um pai e uma mãe, simplesmente abandona ao descaso, né? E esquece o quanto eles merecem todo o nosso carinho, o nosso acolhimento e o nosso amor, né? Às vezes a gente não abandona, mas a gente às vezes faz eles passarem por maus tratos. Às vezes pergunta assim: ah, alguém já deu comida para aquele velho? Será que ele está com sede? Às vezes está com sede, com fome. Às vezes fez xixi na fralda. E a gente fica muitas vezes achando que é um empecilho, que dá muito trabalho. E às vezes a gente não abandona. Maus tratos, entra grosseria e agressividade, né? Às vezes de forma tão desumana. Na realidade, na velhice, todos nós vamos ficar muito sensíveis, muito fragilizados, né? Pela trajetória que já teve na existência atual, por dores, por problemas, por situações das mais diversas. E é naquele momento que eles realmente necessitam. E nós não podemos esquecer que amanhã também nós seremos pais e mães, né? Muitas vezes nós passamos vergonha nos pais. E magoa muito quem recebe, né? Dói, magoa. E aí quem recebe essa ingratidão precisa trabalhar muito essa mágoa, para que essa mágoa não gere e não se transforme muitas vezes em quê? Em ódio, em raiva. Porque o amor nos une, o ódio nos vincula. O ódio vincula. Muitas vezes, a Lília disse uma coisa: para sempre, até que nós tenhamos uma atitude nobre de colocar em prática a importância do perdoar 70 vezes, 7 vezes. O que nos liberta. Quando nós estamos aprisionados, acorrentados no outro que ainda nos faz mal, que ainda nos causa tanto sofrimento, a chave para romper aquelas algemas só existe o que ele leu para nós. Qual é seu nome? O Jonathan leu no Evangelho: perdão das ofensas. Não existe perdão, não existe caridade com o coração cheio de ódio. Não é assim? E o que vai nos libertar é o perdão, né? Então, é nós fazermos o bem pelo bem, não esperarmos com muita expectativa em relação ao outro. Quando a gente espera muita expectativa no outro, a gente às vezes, muitas vezes se frustra, não é assim? Então a gente precisa pensar nessa forma. E essa mágoa tem que tomar muito cuidado. Chico Xavier dizia para nós assim:
É melhor nós sermos humilhados do que nós humilharmos quem quer que seja. É muito melhor nós sermos maltratados do que nós maltratarmos quem quer que seja. Isso é amar desinteressadamente, né? Fazendo bem pelo bem. Não importa o que ele vai me fazer, eu estou fazendo o que eu posso com o maior amor do mundo. Quando todos nós, os pais, desencarnarem, vai ser perguntado a cada pai e a cada mãe: o que fizeste daqueles pequenos que vos confiei? Não é assim? Quando o pai fez tudo que pôde, foi exemplo, orientou, fez tudo, absolutamente tudo, né? Apresentou Jesus, fez tudo que tinha que fazer, e mesmo assim aquele filho enveredou por caminhos menos felizes, aquele pai e aquela mãe está justificado. Isso está no Evangelho, né? Para amenizar e tranquilizar, serenar os nossos corações, né? Então, agora quando a gente chega de lá, na condição, né, de que nós realmente fraquejamos, vai existir um preço, mas não importa esse preço. O que nós precisamos entender, observar ao lado bom de tudo, é que por mais que exista o preço, existe a oportunidade bendita do recomeço. Essa é a parte bonita, é isso que nós temos que focar. Eu equivoquei, eu errei, caí de novo, transgredi as leis divinas, não tem problema, vai existir um recomeço, né? Por isso que a gente reencarna muitas vezes, né, com esses desafetos ou na outra situação. Pode gerar ódio e desejo de vingança, né? Provoca graves danos espirituais em quem a pratica. Nós nos comprometemos espiritualmente, né? A gente semeia, a semeadura é aleatória, a colheita ela é o quê? Obrigatória. Semeou, colhe, né? Tem como semear espinho e colher rosas? Não, né? Quando fala da bênção do recomeço, eu gosto muito, já disse aqui, talvez muitos já ouviram, quando a mulher chega para o Chico e ela fala que ela tem ódio mortal do genro dela, porque ele tem todos os defeitos que uma criatura pode ter. O Chico olha para ela na maior serenidade e diz assim: minha filha, na sua existência anterior você gerou um filho no teu ventre, só você deixou ele nascer, só que em tenra idade você abandonou, e esse espírito, pelo abandono, ele enveredou por caminhos mais tortuosos que a vida possa oferecer. Hoje, esse espírito está junto contigo novamente na condição de genro. Então não odeie, ame. A bênção do recomeço. Então a gente precisa valorizar quem está ali do lado, né? É pedra no sapato. Se não for a pedra no sapato, muitas vezes nós não aprendemos. Tem que doer para a gente crescer. E a gente tem duas opções, né? Chico dizia que existem duas pomadas para alívio das nossas dores físicas e espirituais. Uma pomada, ele dizia que é feita de lamentação, de revolta, de blasfêmia contra Deus, contra o mundo, contra todos. Falta de aceitação. E a outra pomada é feita de suor e de trabalho. Suor não é só trabalhar, de suar a testa, o corpo físico, esse sim. Suor da paciência, suor da tolerância, da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas. É nós entendermos e olharmos e pensarmos: ele ou ela ainda está doente. Se ele está doente, eu preciso, pelo menos, tentar oferecer o medicamento que cura, que liberta, que é o medicamento do amor, né? E aí a gente vê a explicação sobre a ingratidão dos filhos para com os pais, né? A gente vê quando a gente sabe da existência, da pluralidade das existências.
que nós já tivemos inúmeras vivências, reencarnações, né? E aí o que justificou a explicação que o Evangelho, a espiritualidade nos esclarece? Quando não há motivo na presente encarnação, esse sentimento pode ser de inimizades, surgido o quê? Em vidas passadas, né? A gente não só erra, a gente também acerta, né? Nós não podemos focarmos somente no erro. Nós temos méritos e nós temos deméritos. Tudo vai ser contado a nosso próprio favor, né? Então, ninguém está fadado à infelicidade, ao sofrimento eterno, né? Então, ou é de vidas passadas ou é dessa existência. Na maioria das vezes, vínculos do passado. E o que acontece quando a gente às vezes não se policia, quando a gente não trabalha para que aquela mágoa, aquele ressentimento não se transforme em ódio, repulsa? Porque nós precisamos entender aquela passagem quando nos diz, Jesus disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Assim? O que isso quer nos dizer? Reconcilia, peça perdão, perdoa o outro enquanto ele está a caminho, ou seja, enquanto está encarnado junto com a gente, enquanto está com o corpo físico, enquanto eu enxergo a Ana Cláudia e ela me enxerga dentro, preso na condição de um espírito, ainda nesse momento reencarnado, presos a esta abençoada matéria que é o corpo físico, que é o instrumento que nós recebemos na condição de bênção, né, de oportunidade a nós concedida. Por que enquanto está a caminho com ela? Porque quando acontecer isso, se Ana Cláudia desencarna em espírito, se ela quiser me obsediar, obsessão é a ação persistente de um espírito ao outro, pode acontecer de encarnado para encarnado. Posso estar obsediando a Ana Cláudia aqui nesse momento, enviando dardos envenenados a ela, pelo meu pensamento. Ela vai receber esses dardos envenenados, se ela estiver num padrão vibratório, isso atinge. De encarnado para encarnado, obsessão. De encarnado para desencarnado. De desencarnado para desencarnado. E de desencarnado para encarnado. Desencarnado. Está em espírito, eu vejo? Não. Fica mais difícil? Reconcilie enquanto estiver a caminho. Solução única para que esses ódios, essas repulsões, para que a gente desvincula daquele que nos incomoda, a solução única é a caridade. Caridade não é somente dar coisas materiais. Caridade é sentimento. Muitas vezes caridade é dar do que nos falta. Ah, Shaolin, não tem tempo para ir fazer caridade e entregar a cesta básica. Se caridade é dar do que nos falta, então eu estou precisando dar tempo, arrumar tempo para pensar no outro. Não há caridade sem esquecimento das ofensas. Eu preciso esquecer. Quando eu falo eu não perdoo, eu odeio, eu vou continuar, não vou perdoar por nada, eu estou afirmando, eu quero voltar com você. Na próxima existência a gente volta, filho, pai, cunhado, tio, sogra. Porque não existe outro método para estreitar laços de afinidade e amor. Nós precisamos desvincular pela caridade, pelo esquecimento das ofensas, senão a gente continua vinculado, né? Ou seja, sem perdão. Um psicólogo americano, ele vai dizer que quando a gente não perdoa, é o mesmo que quando uma cobra pica a gente, e o veneno permanece no nosso organismo por décadas, por milênios.
E ele fala o seguinte: não, o problema não é a picada, o problema é o veneno. E aí nós podemos escolher, né? Quando eu não perdoo, o que acontece? Nós adoecemos fisicamente, não vivemos o presente, ainda fica preso lá no passado. Nós podemos passar por um processo obsessivo, a escolha é nossa. Olha as duas setas: caridade ou egoísmo. Nós podemos reencarnar novamente juntos. Misericórdia, Shaul. De novo não, né? Aí a mulher desencarna, no planejamento reencarnatório dela, eles falam a ela assim: olha, você vai reencarnar com seu marido da existência anterior de novo. Pelo amor de Deus, com aquele traste eu não volto. Misericórdia, eu não taquei pedra na cruz, eu não salguei a Santa Ceia, ninguém merece aquele tormento daquele homem. Eu tolerei ele a vida inteira, achando que eu ia ficar livre daquela peste. A espiritualidade pergunta o quê? Jesus pediu para quê? Para tolerar ou para amar? Amar. Então amo, né? E eu quero deixar um videozinho aqui para nós sobre reintegração de posse, que o Rossandro Klinger, ele é psicólogo, orador espírita, muitos devem conhecê-lo. E aí ele vai falar sobre reintegração de posse, que de uma maneira é a realidade nua e crua, e que a gente vai entender aí como esse processo hoje acontece. Um amigo meu estava veranino de uma pessoa na praia, muito gostoso. Ele disse: eu mandei meus 3 filhos para Disney, eles vão chegar no aeroporto agora mais ou menos meio-dia em Recife. Vamos comigo recebê-los? Aí eu fiz: tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife no aeroporto? Ele disse: não, mas vamos, eles vão estar tão alegres, tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse: eu vou, agora eu vou, que ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta ter agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando aos filhos, eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí desce aqueles 3 adolescentes cheios de mala de outlet, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo, e o pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi lá? Vocês gostaram? Foram no castelo de Harry Potter, foram no Cirque du Soleil, foram na Disney, viram os fogos? Aí ele fez: normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? Papai, normal, você não sabe como é? Já foi normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou: fizeram o que para mim? Aí um olhou para o outro: era para trazer alguma coisa para o senhor? Ele tinha dado a cada um $5 mil só para comprar coisas para eles, mas ele se lembrar do pai. Para piorar a situação, ele fez: mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí sabe quando você fica com vergonha da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se eu tivesse um buraco e eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com você? Ninguém fala no assunto porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí o filho perguntou: a cobertura está pronta? Eu disse: não. E o senhor alugou a casa de praia onde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campina Grande. Aí o mais velho fez: o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem velhos, seus amigos. Aí ele fez: é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí um fez: começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Rossandro, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim: se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe e com o seu pai, o que teria acontecido? Ele dizia: eu estava sem um queixo há muito tempo. Eu disse: e você odeia seus pais? Ele disse: não, amo profundamente. Eu disse: sabe por quê? Porque eles foram os seus pais e você não é pai, você é um moleque, amiguinho dos seus filhos.
Aí ele pegou a mão. Ele é meu gordinho. Ele pegou a mão dele, pegou no painel da caminhonete e fez pum, até eu tive um medo. Pois agora não tem nem Cambuinha, nem Cabo Branco, vamos tudo para Campina, acabou o verão. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu. Aí eu falei, o senhor não é doido não, cala a boca. Aí todo mundo lá atrás ficou assim, eu disse, finalmente, caramba. Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Você perdeu o território e está retomando o seu lugar, que Deus lhe deu. Deus lhe deu esse lugar. E é impressionante como os filhos que os pais deixam ser o rei da casa, como um processo natural de revanche, porque os pais não cumpriram o seu papel de educá-los e dar os limites, abandonam os pais na velhice, já que foram abortados afetivamente pelo descompromisso, pela preguiça, pela ignorância. Desculpa a força das palavras. Ninguém terceiriza a educação de filhos. As escolas estão em desespero, recebem déspotas, crianças que gritam e humilham professores. E quando os pais chegam lá, em vez de colaborar com a educação, humilham mais ainda os professores. Eu digo muito em palestras para educadores do Brasil todo, o que é que pode consolar um educador quando você tenta educar um filho que o pai não educou e o pai chega lá para lhe humilhar? É pensar, ainda bem que esse filho é dele, não meu. Mas nós estamos na mesma sociedade, não adianta educar o meu filho de outro, não ser educado. Nós temos um compromisso como coletivo. Nós estamos aqui para todos nos redimirmos juntos, com ou sem microcefalia, todo mundo tem que ser incluído neste barco. E o compromisso com a educação é muito forte. Portanto, nós temos que pensar os filhos como pessoas que nós temos o dever de educar e dar limites. É grande verdade, né? Entre um pai e um filho e uma mãe, precisa existir uma distância. Essa distância chama respeito, né? E a gente precisa então entender todo esse processo de que o Evangelho coloca nesta noite para nós, que é o convite, né? Nada é imposto nessa doutrina tão esclarecedora. Nós recebemos o livre-arbítrio, a escolha é nossa, né? Optarmos por um caminho ou pelo outro. Se nós quisermos nos vincularmos com a luz, nós precisamos desvincularmos das trevas, né? E nós precisamos ensinar ao nosso filho que ele está na terra para quê? Para aprender, né? Aprender o quê? Aprender a amar, aperfeiçoar, bem dizer, amar, né? O que nós temos que fazer? Ser exemplo, evangelização, importantíssimo, né? A gente apresenta o Papai Noel. Dia 25 de dezembro é dia do que? Natal? A gente lembra do que? Da árvore de Natal, do presente. É aniversário de quem? Jesus. Por que não fazer um bolo e cantar parabéns para o nosso irmão, né? A gente canta para nós, para o pai, para a mãe, às vezes para o vizinho. Dia 12 de outubro comemora o que? Dia da criança. A gente lembra do que? Brinquedo. Mas comemora o dia também de quem? Nossa Senhora. Páscoa é o que? Significa renascimento de Jesus. E a gente apresenta para o nosso filho quem? Coelhinho da Páscoa. Pega farinha de trigo, faz patinha assim, esconde os ovos. Eu já fiz muito isso, né? Mas o coelho vai, né? A gente quer psicado. Então, a gente leva o filho em tudo quanto é lugar, manda para a escola todos os dias. Por que não levar na evangelização? Na evangelização não tem matemática, ciências e nem inglês. Tem conduta moral, tem Jesus, né? Evangelho no lar, dizer não, enfrentar dificuldades. Tem que deixar o filho enfrentar dificuldades. A gente peca por excesso de amor. Pai e mãe não pecam. Eu vou estragar esse menino porque eu quero que ele... Não é assim? Pai e mãe não faz isso. Ama tanto
que às vezes não coloca regras, não coloca limite, quer dar tudo, né? E aí o Rosano Klinger, ele vai dizer assim, ó, que muitos de nós, da época raiz, né? A gente passava fome, não tinha nada para comer na hora do dia, andava descalço, né? Passava maior dificuldade. A mãe ia lá, comprava um saco de roupa de pichincha, serviu você, não, passa para o outro, serviu, não, passa para o outro. Aquilo ia passando, né? Rodízio. Não sei se vocês sabem, mas não é o pobre que muda de roupa, é a roupa que muda de pobre. Não é assim? Eu usei muita pichincha. E aí o Rosano Klinger vai dizer o seguinte, que o maior erro dos pais foi quando os pais disseram o quê? Tudo que eu não tive eu vou dar para o meu filho. E aí foi o problema. E aí Santo Agostinho fala, estudem os instintos da criança. Quando é bons instintos, cultivá-los. Quando é maus, combatê-los. Não esperem que os maus instintos lancem raízes profundas. Serão origem de possível ingratidão profunda. Corta a raiz, né? A avó velha, a avó da minha esposa, ela dizia assim que você tem que desentortar o pau, o tronco, enquanto está novo. Depois de velho, mesmo depois de queimado, ele continua torto. Você olha a cinza, está torto, né? Façam como um bom jardineiro que corta os brotos defeituosos, à medida que os vê apontar na árvore, né? E para finalizar, muitas vezes nós perguntamos o seguinte: que mundo vou deixar para os meus filhos? Que mundo vou deixar para os meus filhos? E nós não podemos acrescentar: que filhos vou deixar para o mundo? Ah, Shaolin, só o meu filho, a minha filha? Não. Se nós somos filhos de Deus, todos nós somos. Se Deus é nosso Pai, todos nós somos o quê? Filhos. Que filho vou deixar para o mundo? Ou seja, todos nós somos filhos, né? E como que nós vamos deixar esse mundo? Que Deus e Jesus nos conceda nesta abençoada noite tudo aquilo que viemos de encontro, que nós todos encarnados e desencarnados possamos sairmos daqui muito melhores do que quando aqui adentramos, e que ao sairmos portão afora, que tentamos lembrarmos de todos esses ensinamentos e colocar em prática onde quer que nós estejamos, que ao regressarmos ao nosso lar, regressemos com menos agressividade, com mais amorosidade, aceitando, acolhendo, respeitando o limite do outro, porque assim, com as nossas atitudes, nós teremos famílias mais harmoniosas. Muita paz, que Deus Jesus e gratidão sempre, né?